É nesse contexto absolutamente conflitivo que Moisés nasce. E Moisés sobrevive por um projeto de Deus, por um milagre de Deus, porque a mãe dele o coloca num cestinho e protege com junco, protege aquele cestinho com betume e coloca aquele cestinho dentro de um rio povoado de feras selvagens e que ninguém sabia o que poderia acontecer. E é assim que nós vemos então a trajetória de Moisés. Ora, nós sabemos o que aconteceu. Moisés é pego, levado para o palácio. Então, além da cultura que ele recebia na sociedade, agora ele tem outra cultura. Ele é considerado filho da filha de Faraó. Portanto, ele tem prerrogativas de príncipe. Vai para as melhores universidades. A melhor universidade daquela época era a Universidade de Cairo. Tem uma educação refinada. Se você acha que seus filhos sofrem pressão hoje nas universidades, morando com você, ou estando sempre relacionando com você, tendo a força da igreja sobre ele, ouvindo a palavra de Deus, imagine esse menino que agora é enviado para uma universidade onde se ensinavam coisas absurdas. Por exemplo, havia uma teoria da criação ou da evolução, já estava lá presente, que dizia que a minhoca, que o homem teria surgido de um pequeno verme, uma pequena minhoquinha que recebendo o sol, ela se metamorfoseava e foi crescendo até formas mais complicadas e se tornou um homem. Moisés ouviu isso, e isso não é muito diferente do que Darwin disse. Moisés ouviu isso, mas Moisés não começa dizendo aqui que foi assim que aconteceu. Moisés começa dizendo que Deus criou o homem de uma outra forma. Mas Moisés sofreu todas essas pressões culturais, intelectuais. E então um dia Moisés, que foi criado pela sua mãe até um determinado tempo, vê uma briga e ele acha muito injusto aquele rapaz está espancando um seu companheiro da sua própria família, e ele sai na defesa e é muito violento na sua atitude irascível e mata aquele homem. E tem que sair corrido do Egito. Moisés não quer saber de mais nada. Moisés entra num processo de fuga, vai para o deserto de Padã Arã, e ali ele encontra uma moça bonita, e ele resolve se casar com ela. Um nome muito complicado, Zípora. Por favor, não coloque esse nome nos filhos de vocês, nem nos netos, porque vai ser complicado. Casa-se com Zípora, que também tem, por sua vez, uma cosmovisão religiosa complicadíssima. Quem era Zípora? A Bíblia diz que Zípora era filha de um sacerdote de Midian chamado Jetro. Ora, ele era sacerdote. O que faz um sacerdote? Sacerdote é um homem religioso. Portanto, é bom imaginar que esse homem religioso também tinha suas concepções religiosas e tinha sua cosmovisão formada sobre o mundo, sobre Deus, sobre a vida. Moisés então agora recebe dentro da sua casa, e seus filhos crescem recebendo influências da cultura hebraica, recebendo influências da cultura egípcia e recebendo influências agora de uma cultura nômade que ficava ali no deserto de Padã Arã. Tudo isso se mesclou. Se você acha que a pós-modernidade é plural nas suas aproximações, você não entendeu ainda a pós-modernidade na época de Moisés e o que ele experimentou. As coisas são realmente muito complexas. São muitas formas de compreensões de vida e de mundo. Moisés agora é chamado por Deus, e ele vai. E Deus encontra com Moisés e diz, e a Bíblia diz que Deus queria matá-lo. O que está acontecendo aqui? Moisés começa a gritar, Zípora ouve aqueles gritos estranhos de um homem do deserto, um homem valente, acostumado a enfrentar situações complexas. E ela então chega para ver o que está acontecendo, e ele diz, pega os garotos aí e faz a fimose deles, porque senão Deus vai me matar. Sabe como é que era feito fimose? Menino de 7, 8 anos, 10 anos de idade, não tinha xilocaína, não tinha anestesia, não tinha bisturi, absolutamente nada. Você imagine o pampeiro que foi pegar esses meninos de 7, 10 anos de idade para fazer fimose, que esses meninos não estão entendendo nada do que está acontecendo. Aquela mulher não sabe a mínima do que é isso. Ela nunca ouviu falar desse negócio. E eu fico me perguntando se Moisés foi circuncidado.
Talvez tenha sido circuncidado porque o texto não fala nada sobre a circuncisão de Moisés. Mas eu fico me perguntando se ele foi circuncidado quando criança, porque o contexto político em que ele nasceu era um contexto de enorme pressão. E então Zípora faz o que Moisés está fazendo, mas sob protesto e xingando Moisés, dizendo: você é louco, você é um homem doido, você é um marido sanguinário. E agora, meus queridos irmãos, nós temos que entender isso aqui. Nós temos que interpretar isso aqui para nós agora. O que isso quer dizer? Meus irmãos, para mim esse texto é um texto muito específico sobre a questão de processos de secularização dentro dos ensinamentos de Deus. 400 anos, longe das promessas que foram dadas. Esse povo aqui agora perde, Moisés perdeu toda a dimensão daquilo que foi ensinado aos seus pais há muito tempo atrás. Talvez até lembrasse, mas dissesse: não, isso é coisa dos antigos. Isso me faz pensar de que secularismo é alguma coisa que se dá em qualquer época da história. Ou seja, se deu aqui com Moisés. Moisés está geográfica e historicamente distanciado da nossa geração, mas ele foi atingido pela influência daquelas culturas divergentes que vieram sobre ele de uma forma avassaladora. A cultura secular atingiu o cerne da espiritualidade de Abraão, de Moisés, porque Moisés não circuncidou seu filho. Ele perdeu a aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Diz: essa será a minha aliança entre mim e vós e a vossa descendência. Por conviver com grupos diferentes, nós temos a tendência de desconsiderar as coisas que herdamos de Deus, os mandamentos que vieram do Senhor, e a questionarmos o conteúdo das verdades de Deus. É isso que nós vemos aqui. E o mais complicado para mim na questão da cultura, meus queridos irmãos, é que cultura não é alguma coisa que você aprende pela lógica, num banco de escola, não é adquirido filosoficamente nem epistemologicamente. Cultura é alguma coisa que absorve você como se estivesse no ar. Você é absorvido por cultura. Por isso que a Bíblia nos fala que nós temos que ser luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta, porque a tendência, se não formos luz, é de nos perdermos também nessa configuração de perversão e de corrupção. A Bíblia também nos fala que nós precisamos tomar cuidado com o mundo, com o sistema. A Bíblia nos fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Pense, por exemplo, na complexidade de vida que nós temos hoje, nos nossos dias, como cristãos. A nossa complexidade. Existem muitas coisas que nós fazemos, não é porque precisamos, não é porque gostamos, e pior ainda, nem são orientações de Deus. Nós as fazemos simplesmente porque estão fazendo. A cultura vai tomando conta da nossa vida, e nós vamos assimilando a cultura, e de repente paramos de julgar a cultura e somos engolidos pelo sistema que está aí. E este texto nos revela exatamente o perigo desse secularismo no nosso coração. Como a cultura pode ser tão forte na gente. Zípora tinha uma cultura completamente distinta. Ela não está entendendo nunca o que é esse negócio aqui. Ela não foi ministrada. Ela cresceu numa cultura religiosa alheia ao Deus dos hebreus. Por que circuncidar? Por que fazer isso? Nem Moisés, que era hebreu, estava entendendo esse negócio. Nem ele fez com seus filhos. Ele foi absorvido por uma cultura de adaptabilidade. E nós muitas vezes vamos nos adaptando ao mundo. E Deus está dizendo: olha, não é por aqui que eu pedi para vocês passarem. Não é nesse processo aqui que eu quero. E nós sofremos aí uma simbiose sincrética religiosa e vamos nos voltando para isso aí e abdicamos de determinadas verdades e compromissos em nome de uma modernidade que a Bíblia nunca nos admitiu e nunca nos convidou a entrar nela. Então secularismo se dá em qualquer época da história. Moisés é vítima da secularização.